Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos para mais uma aula de engenharia de software. Nós estaremos falando hoje sobre prototipação, né? Um termo bastante conhecido em algumas áreas, né? A gente fala assim, vamos criar um protótipo, né? O que é se criar um protótipo? Criar um rascunho, criar uma versão bem inicial para que possa se discutir aí os elementos que estarão contidos naquele projeto, né? Naquela tela, naquele ambiente, enfim. São várias áreas que utilizam protótipo. Engenharia de software é uma delas, utiliza-se bastante protótipo, né? Principalmente na engenharia de requisito, né? No momento da engenharia de requisito nós falamos desse termo chamado protótipo, mas agora nós estamos encerrando essa primeira sessão aí, que é a sessão de modelagem de negócio, né? Então nós vimos aí os diagramas que fazem parte do modelo de domínio. Então nós vamos falar aí de protótipo para a gente encerrar essa parte. Depois nas próximas aulas nós vamos falar dos diagramas de classe, beleza? Então o conteúdo dessa aula aí, que é um protótipo, a importância, os níveis e as ferramentas. Depois eu vou pedir uma atividade. Essa semana aí nós vamos ter 3 atividades, tá? Para ser vencida. Mas para essa segunda-feira eu já vou pedir uma atividade já, que é um relatório de um contexto aí de definições, beleza? Então vamos lá. Vamos começar então. É, eu achei essa fonte muito interessante, né? Algum tempo atrás eu li uma revista, Design com Café, e achei essa foto que eu achei muito legal. Por quê? Porque ilustra realmente o que é um protótipo, né? Então, o protótipo é a primeira unidade de um produto para servir um modelo. Então, esse Tony Hardman, ele desenhou, né, num papel um exemplo de um tênis, né, o protótipo de um tênis para o jogador da NBA Paul George. Então, foi desenhado numa cafeteria, né, junto com o jogador para ele aprovar para que a Nike pudesse desenvolver esse protótipo. Olha só que legal, né? Então foi um protótipo inicial mesmo, né? Com, com vários detalhes aí o esse designer que conseguiu fazer, ok? Então achei bem interessante. Isso aqui ilustra realmente como que um protótipo pode auxiliar no desenvolvimento de um produto. Tá? Uma coisa bastante simples, né, com papel e caneta, e você sai um produto aí, né, na linha de produção de uma fábrica, por exemplo. Isso aqui é um tênis, né? Então, o protótipo pode se utilizar nas mais diversas áreas, aí, ok? Em sistemas, né, em software, utiliza-se bastante protótipo, como eu havia dito, né? Para que facilite o entendimento dos requisitos, para que haja uma comunicação entre equipe de negócio e equipe técnica, né? Então os analistas desenvolvem protótipo para poder alinhar, para poder desmistificar alguns requisitos, né? Que às vezes porventura não tenha tido um entendimento legal. Então, além dos diagramas, você tem a prototipação. Esses dois elementos aliados são muito importantes aí para que você tenha softwares de qualidade, tá? Então, isso aqui é uma forma de você visualizar o sistema, né? Inicial de como que vai ficar os componentes na tela, né? No layout. E existe várias formas de você fazer protótipos, tá? Você tem algumas maneiras, por exemplo, como rascunho, né? Como papel e caneta, tem softwares apropriados para os vários tipos de protótipo. E nós vamos ver isso aqui nessa aula, tá? Então, o protótipo ele propõe uma solução adequada para o cliente, né? Aumentando a percepção de valor. O usuário poderá avaliar como os recursos estarão distribuídos na organização a organização do layout,
e outros itens que vão impactar o que a gente chama de experiência do usuário, que é o tão famoso chamado X, né? Isso aí vai permitir com que o usuário tenha uma experiência muito legal por conta dessa organização do layout, organização dos itens na tela, tá bom? É muito utilizado nas metodologias ágeis. As metodologias ágeis têm os protótipos como grandes aliados, tá? Porque eles têm uma facilidade, têm uma agilidade em termos de interação com o cliente. Então, isso permite essa aproximação com o cliente, permite esse alinhamento com o cliente, ok? Então, vamos ver alguns benefícios aí. Melhora a comunicação, com certeza, né, entre desenvolvedores e usuário final. Identifica de forma ágil os requisitos. Então, na reunião de levantamento de requisitos, você vai arquitetando as informações, né, da interface, você vai organizando aí o layout. Você permite que o usuário expresse a sua experiência, né, em termos de usabilidade de outros softwares. Isso também facilita bastante. E reduz aí as ações de refazer o desenvolvimento. Então, o protótipo ele é o primeiro elemento, né, do produto do software que o cliente vai conseguir visualizar, tá bom? Alguns outros benefícios, auxilia na definição do design, né? Você tem profissionais hoje que trabalham apenas com design de telas, de interfaces, né? Então, existem profissionais hoje que trabalham com o layout, trabalha com a acomodação dessas informações, da arquitetura dessas informações dentro do sistema. Outro ponto também que você pode utilizar junto com um diagrama de caso de uso ou um diagrama de atividade, o protótipo, para você testar o fluxo, né? Então, usando essa junção de diagrama de atividade, diagrama de caso de uso ou mesmo o BPM, você consegue estabelecer uma visualização do protótipo em relação ao fluxo de como que essas informações vão estar se interagindo, né? Então, ele facilita bastante, é muito interessante também você usar. Eu uso dessa forma, eu acho que isso permite você ter um ganho, permite você ter uma segurança para você poder codificar as telas que vão compor o sistema. Então, isso aí é um benefício para o sistema, né? E eu, no meu ponto de vista, eu julgo que é muito positivo, ok? Então, também observa como os usuários reais poderão interagir com o sistema, com o produto. Existem tipos de protótipo que você faz isso. Permite você receber os feedbacks. Então, no momento que você está apresentando a tela, os usuários vão poder questionar alguns elementos da tela, como por exemplo um checkbox, um radiobox, um texto, se é 250 caracteres ou mais, enfim. Essa interação, esse feedback é importante para você aprimorar o seu protótipo, tá? E fazer validações, né? Economizando assim tempo e dinheiro, com certeza. É muito mais fácil você ir com um protótipo, um rascunho inicial e ajustar esse rascunho inicial para depois você desenvolver a solução, do que você já desenvolver a solução e ir lá e ter que modificar aí boa parte daquilo que você tinha codificado, né? Bom, existem três níveis de protótipo. Um nível baixo, um nível médio e um nível alto. Então, vamos ver esses três tipos, né? De forma com que quanto mais baixo, né, menos fiel. Quanto mais alto, mais fiel. Como assim? Quando você tem um protótipo de alta definição, né, você já está com praticamente a sua parte de front-end toda pronta, tá? De média complexidade, você vai apresentar os elementos muito próximos, né, daquilo que será desenvolvido. E baixa são rascunhos mesmos, que é o que o pessoal mais utiliza, que é para você apresentar apenas a organização dos elementos dentro das telas, por exemplo, tá?
Ok? Então vamos ver algumas aqui. Então aqui está as definições, tá? Baixa, uma representação apenas conceitual, tá vendo? Muito usado aí, né? A famosa caneta e o papel. A média já é um maior tempo, mostrando aspectos de ideias, né? E aqui realmente é brincar com a ideação, né? De forma que seja possível o resultado final. Já é vendo o resultado como sendo o resultado final mesmo, tá? Para isso, a gente tem dentro da prototipação de nível baixo, aqui eu coloquei até 3 exemplos, né? Aqui não se preocupa, por exemplo, com design, não se preocupa com cor, com disposição dos elementos, tá? É para fazer um negócio bem rápido, com representações superficiais e gerais das funcionalidades e interações com o usuário. Eu coloquei aqui 3 elementos aqui, tá? Que você, se você clicar, você vai conseguir abrir. Então esse aqui você pode imprimir, por exemplo, se você quiser ter aí uma tela, né, baseada em desktop, uma tela aí para você fazer os seus rascunhos baseado em mobile e uma tela baseada em tablet. Então, por exemplo, esse aqui são, a gente chama de wireframe, né? Para que você possa utilizar aí a questão da caneta mesmo, do lápis, do borracho, e imprime para você rascunhar às vezes na frente de um cliente. Às vezes é mais fácil você levar esses modelos aqui e você desenhar na frente dele um conjunto de elementos que vai permitir ele pelo menos entender como que vai ficar inicialmente o sistema, tá? Como eu disse, é de baixa complexidade, tá? Não tem software envolvido. Na realidade, você pode até ter software envolvido, tá? Mas que faça também dessa forma, de baixa complexidade, beleza? Então é para aí, ó. Tem o objetivo de criar de maneira rápida e dinâmica, tá? Para você poder interagir com as mudanças, enfim. Aqui, pessoal, muita gente utiliza isso aqui, viu? Para poder apresentar aí os aspectos iniciais do sistema para o usuário, né? Para os envolvidos aí que vão utilizar o sistema, para poder saber onde que aqui vai ter um botão, aqui vai ter uma caixa de texto, aqui vai ter... É apenas para acomodar os elementos mesmo. Aí o de média já entra com em softwares que vão permitir, que vão permitir aí você interagir com o cliente de uma forma mais dinâmica. Tem software que permite você interagir e compartilhar aí para que ele possa fazer as suas sugestões, tá? Ok? Em muitos casos aí são refinados com Photoshop para poder melhorar aí os layouts dos objetos que vão compor. Algumas empresas fazem templates já pré-desenvolvidos usando HTML e CSS, enfim. Vai depender realmente da empresa aí que vai utilizar uma solução. E aí, por outro lado, existem aí os protótipos de alta qualidade, já é com uma fidelidade já muito mais próximo daquilo que vai ser entregue, ok? Uma identidade visual já pronta, já com os elementos que vão compor as telas com bastante detalhamento, tá? Ok? Então, esse de alta qualidade. Quando usa de alta, claro que, por exemplo, quanto mais alto for, mais tempo você gasta fazendo aquele protótipo, tá? Quanto mais baixo for, menos tempo. Então tá aí, o de alta qualidade, 99% é o produto final, né? O front está pronto, né? Muitas empresas usam para apresentar para o cliente o front, para validar o front, para depois ele fazer a comunicação com o back, ok? E aí, algumas ferramentas para a gente poder falar de criação de protótipo.
com certeza, aqueles exemplos, aqueles moldes que eu dei lá. Você pode utilizar papel, lápis, borracha para você poder fazer os seus modelos. Existe um software que é open source chamado Pencil. Existe um chamado Ashuri, esse é pago, tanto o Ashuri como o Justmind como o Adobe XD são pagos. Existem vários softwares hoje aí no mercado para permitir você desenvolver protótipo. Eu vou passar em cada um destes, tá? Num segundo momento da aula, para mostrar para vocês os softwares e para mostrar alguns protótipos que eu já fiz utilizando esses softwares, tá bom? Eu utilizei Pencil, já utilizei Ashuri, já utilizei Justmind. Adobe XD, eu já fiz protótipos com ele, porém em outro momento, né, que eu não tenho esse exemplo aqui pronto, tá bom? Bom, então só para encerrar, o processo de criação de protótipo, né? Você assimila todas aquelas informações que você colheu lá nos requisitos e nas pesquisas que você fez, nas entrevistas, junto com o usuário. Então você vai pegar todas essas informações, vai definir isso aqui, né? Pega o papel lá e a caneta e desenha, ou pega o Pencil e desenha, ou pega o Justmind e desenha, tá? Para você criar esse protótipo para que seja compatível com aqueles elementos que você colheu. Interage com o seu usuário para que você possa refinar e validar esse protótipo. Então esse protótipo ele vai poder ficar dessa forma, né? Você levanta os requisitos necessários, né? Pesquisa elementos que vão poder representar o que o usuário quis propor, desenha isso de alguma forma, seja utilizando os moldes que eu passei, seja utilizando o Pencil ou o Justmind ou uma ferramenta de prototipação qualquer. Interage, apresenta isso para o usuário, para que ele possa visualizar, para que ele possa dar uma sugestão de melhorias. Aí você pega essas melhorias, replica. Esse é o processo de um ciclo, né? Para que você possa criar o seu protótipo aí de uma maneira bem eficiente. Bom, prototipação é isso, né? Eu vou gravar um outro vídeo agora falando sobre as ferramentas, né, e alguns exemplos. Essa semana nós vamos ter dois tipos de atividade. Uma atividade eu queria que vocês fizessem um relatório para que vocês possam conhecer alguns elementos que têm envolvimento com a prototipação, tá? Ele tem envolvimento com essa parte aí de experiência de usuário, por exemplo, né, que é o X, a experiência de interfaces de design, que é o I, a questão de profissionais que trabalham com design web, mobile. Então a atividade é isso aí, você criar um relatório com as definições e características desses elementos para que vocês possam ficar por dentro do que seja um X, do que seja um I, arquitetura de informação, tá? Esses elementos eles estão muito envolvidos aí com essa parte de prototipação e eu gostaria que vocês pelo menos tivessem aí essas definições e características. Então crie um relatório com isso, tá? Para que complemente essa aula aí de prototipação, beleza? Agora vamos para o próximo momento que eu vou falar sobre as ferramentas.